Então, vamos lá, continuando. Eu agora vou usar a tela menor para poder escrever, tá? Então, vamos colocar aqui a canetinha. E continuando, então. Então, isso explica as observações de Boyle. Lembra do Boyle, filho do irlandês, um dos mais ricos da Irlanda? Então, foi Boyle que propôs na comunidade que toda substância composta, ela poderia ser, toda substância composta, ela poderia ser decomposta, né? Pelo calor, pela luz, em outras ou mais substâncias. Então, imagina que se eu tiver substâncias compostas, eu consigo decompor. Substâncias simples, eu não consigo decompor. Isto é, se eu tenho lá hidrogênio, eu não consigo obter nada mais do que hidrogênio. Se eu tenho água, eu consigo obter hidrogênio e oxigênio. Se eu tenho lá carbonato de cálcio, óxido de cálcio e gás carbônico. Então, é essa a diferença, tá? Bom, símbolos representam os elementos. Então, foi quando começou a introduzir na comunidade científica os símbolos, que por Dalton eram desenhos e posteriormente passaram a ser simbolizados por letras, né? Então, hoje, vocês sabem, estudaram aí, né, viram no joguinho, que os elementos são representados por símbolos, sempre a primeira letra maiúscula e depois a minúscula. Então, eu tenho aqui sódio, enxofre, flúor, chumbo, prata, ferro e cloro, tá? Só para vocês darem uma retomada aí. Substâncias compostas, então, são formadas por átomos, que podem ser de elementos iguais ou diferentes. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a fórmula da água. Então, eu tenho na água um átomo de, deixa eu escrever aqui, átomo de oxigênio, e eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio. Nossa, ficou verde no verde, acho que não ficou bom, né? Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Vamos colocar vermelhinho mesmo, tá? Então, temos aqui dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se eu pegar o metano, cuja fórmula está aqui, eu vou ter 4 átomos do mesmo elemento. Que elemento é esse? Hidrogênio. E tenho um átomo de carbono, tá? Fórmulas representam substâncias simples ou compostas. Então, gente, vamos pensar um pouquinho. Eu tenho as fórmulas que representam substâncias. E essas substâncias podem ser simples ou compostas. Simples quando for formada pelo mesmo tipo de elemento. Compostas quando for formadas por elementos diferentes. Porém, eu tenho elementos diferentes, mas eu posso ter mais de um átomo do mesmo elemento. Então, se eu pegar H2O, eu tenho 2 elementos, H e O. Porém, eu tenho 3 átomos, 2 átomos do mesmo elemento H e um átomo do elemento O, tá? É que isso fique bem claro para a gente saber diferenciar o que é símbolo, o que é elemento, o que é átomo, o que é fórmula, tá? Então, que fique bem claro isso. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, olha, H2SO4, isto representa uma fórmula. Fórmula de quem? De uma substância composta. Por que uma substância composta? Porque ela é formada por 3 elementos diferentes. Quais são esses 3 elementos? H, S e O. Desses 3 elementos, tem algum elemento com mais, tem mais de um átomo do mesmo elemento? Sim, tenho. Nesta fórmula, eu tenho 4, 5, 6, 7 átomos. Desses 7 átomos, eu tenho 2 átomos do elemento hidrogênio, eu tenho um átomo do elemento enxofre e eu tenho 4 átomos do elemento oxigênio, tá? Beleza? Então, se eu pegar, por exemplo, o NH3. O NH3 é uma fórmula que representa amônio, tá? Se eu pegar 2NH3, esse 2 na frente, o que significa? Que é como se fosse assim na matemática, uma distributiva. Eu teria 2 N's e eu teria 6 hidrogênios, tá? 2 nitrogênios e 6 hidrogênios, que a gente vai trabalhar com isso também, tá? Então, olha aqui, deixa eu voltar. No BaNO3,2, que chama-se nitrato de bário, eu tenho quantos elementos? 3 elementos, bário, nitrogênio e oxigênio. Quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui? Eu tenho 6,
Porque, olha, 2 vezes 3. Toda vez que tiver parênteses, eu vou ter um vezes, tá? Quantos N's eu tenho? 2 nitrogênios, porque eu tenho parênteses, e o 2 do lado de fora. E quantos bários eu tenho? Um só. Agora, o que acontece se eu colocar assim, ó, 2BaNO3, 2. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2 bários. Eu vou ter quantos N's? Eu já tinha 2. Vezes 2, então eu tenho um bário. Eu tenho 4 N's. E o O, 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12 O's. Então, 12 oxigênios, não vai pensar que é 120. Então, a gente tem que prestar muita atenção se eu tenho representado lá uma fórmula, 2 fórmulas, e como é que a gente entende essa distribuição dos átomos, dos elementos nessas fórmulas, tá? Nas reações químicas, os átomos se recombinam. Então, lembrando, foi por isso que a gente chega na lei de Lavoisier. Se eu tenho que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, o número de átomos no igual ao número de átomos no produto. Então, se a gente analisar esta reação aqui, olha, tá? O que eu vou ter nessa reação? Quantos átomos de H eu tenho aqui? 6 átomos de H. Quantos átomos de H eu tenho aqui? Lembrando que esse 2 eu multiplico, então eu tenho 6 átomos de H. Quantos N's eu tenho aqui? 2. E aqui? 2. Então, eu tenho 2 átomos de N e eu tenho 2 átomos de N. Tá? Depois eu tô mandando a apresentação para vocês limpa. Tem na gravação aqui, mas eu vou mandar limpa também. Então, tá marcando, tá todo discriminado aqui, tá? Nos produtos e nos reagentes. Então, lembrando que numa reação, sempre o número de átomos é o mesmo. Por isso que eu tenho que fazer balançamento. Se eu chegar para vocês e colocar H2 mais O2 formando água, por que não está correto? Porque eu tenho aqui 2 hidrogênios, mas eu tenho 2 oxigênios e um só aqui. Está errado. Se eu mantiver desta forma, a massa não será a mesma. Então, eu tenho que modificar e colocar um 2 aqui na frente, um 2 aqui na frente, para dar certo, tá? Nós vamos trabalhar na ficha uma série de reações para balancear, tá? Bom, tem mais 2 slides, acho que vai. Bom, aqui, a reação de decomposição da água. Então, aqui eu tenho, ó, 2 oxigênios, 2 oxigênios. 2, 3, 4 hidrogênios, 2, 3, 4. Então, o número de átomos se conserva também nos reagentes e nos produtos. E o que fica, então, de conceitos importantes aí, baseado no estudo de Dalton? A questão do átomo. Os átomos, então, para Dalton, são estruturas, né? São as menores partículas, indivisíveis, indestrutíveis. Átomos de um mesmo elemento são iguais em tamanho e massa, átomos de elementos diferentes são diferentes em tamanho e massa. Qual é a diferença de substância simples e composta, formada pelo mesmo tipo de elemento ou não? Símbolos representam os elementos e as fórmulas representam substâncias, tá? Então, é um conceito que a gente viu aí na aula. Contagem de átomos nas fórmulas. Essa contagem é o que eu acabei de falar. Se eu pegar uma fórmula, eu tenho que saber quantos Hs, quantos Os, quantos carbonos, quantos enxofres eu tenho naquela fórmula. A atomicidade, gente, isso aqui é super importante, eu acabei não falando. Se eu tenho esta fórmula H2SO4, esse númerozinho aqui não indica quantos átomos de H eu tenho na fórmula. Então, esse número corresponde à atomicidade do hidrogênio no H2SO4. Então, se eu falar para vocês, na fórmula do gás carbônico, a atomicidade do O é 2. Então, significa o quê? Que no gás carbônico, a atomicidade é 2. Eu tenho um 2 ali. Qual a atomicidade do O aqui? A atomicidade do oxigênio é 4. Tá? Então, a atomicidade representa o número de átomos dentro de uma fórmula. Tá? A equação química representa uma reação. Então, lembrando que eu tenho reagentes formando produtos. Tá?
Coeficientes estequiométricos. Então, os coeficientes, gente, é um númerozinho que vem na frente de uma reação. Então, se eu tiver aqui, olha, tá? Nesta reação, quem são os coeficientes? Os coeficientes eu vou mudar de cor, vou botar aqui um azul, tá? Os coeficientes correspondem ao 3, ao 1 e ao 2. Então, escrevi na frente, que nada mais é do que o balanceamento, são os coeficientes, tá? Já falei disso para vocês também. E a interpretação, a representação de Dalton. Então, se eu fizer lá a bolinha de oxigênio com 2 pequenininhos aqui, parecendo um Mickeyzinho, então essa é a representação de Dalton. Beleza? Os vídeos ficaram um pouquinho grandes, mas acho que deu para entender, porque na segunda aula, ó, nós vamos trabalhar com uma série desses conceitos abordados por Dalton, tá? Beijo grande e eu vejo vocês daqui a pouco.